Ultrarromantismo, Instituto Itapuã, professor Márcio, Literatura e História da Arte. O que é ser romântico segundo a sociedade? O que é ser romântico segundo as artes? É uma grande diferença, né, que enquanto estamos estudando, a gente tem alguns alunos, né, apresentam várias dúvidas enquanto a isso. No primeiro momento, nós consideramos que uma pessoa romântica é aquele que entrega flores, por exemplo. Acha que ali ele está tendo um comportamento romântico. Mas não é bem assim, né? A gente vai ver isso depois. Então, vamos contextualizar o que acontece nesse movimento importante, né, da história da arte, da literatura, das artes em geral, nesse movimento romântico do século XIX. Os artistas românticos exaltavam não só a liberdade, mas também o amor e a emoção. Eles queriam expressar personalidade, aquilo que há mais pessoal em cada um de nós, inclusive capaz de elaborarem críticas sociais como a gravura ao lado. Então aqui nós temos, né, do lado direito, nós temos uma gravura do espanhol Francisco Goya. Então o título é interessante, né? O sono da razão produz monstros. Então quem é que está dormindo? É a razão. Então quando a razão ela não está ativa, quando a razão ela perde o sentido, começa-se a aparecer vários monstros. Quem podem ser esses monstros? Se for no campo individual, pessoal de cada um, pode ser alguns medos, algumas frustrações, mas de acordo com a proposta do autor aqui, se o sujeito manter a razão acordada, esses monstros provavelmente desaparecerão. Não é? E um detalhe interessante que a gente percebe aqui é essa busca por essa liberdade. Então, junto com o movimento romântico, aparecem também os burgueses. Não é? É um grupo de pessoas que não eram parte do clero e nem fazia parte da população pobre. E tampouco eram também os nobres. Né? Então, são aquelas pessoas que foram ganhando dinheiro na vida, tiveram uma ascensão social importante e eles começaram a buscar a partir daí sua própria arte, começaram a buscar a partir daí aquilo que interessava. Eles queriam ser retratados nessa arte. Então, aí aparece essa ideia, essa associação entre romantismo e burguesia. O contexto do romantismo. Dos slides 4 até o 8, nós vamos ver o que acontecia durante esse período e principalmente, né, o que acontecia no mundo para fazer sentido. Por que esses românticos eles buscavam tanto essa liberdade? Então, o que estava acontecendo no mundo nesse momento? Né? Então, a gente tem um gráfico e um painel de textos, né, interdisciplinares que estão aqui. Alguns textos são famosos, né? Esse que eu estou marcando aqui com o mouse do lado direito. São importantes, movimentos importantes, né? Aqui também fala sobre liberdade, paixão e emoção. Você pode pausar essa aula e fazer a leitura desses textos, né? É importantíssimo isso. Aqui também do nosso lado esquerdo superior, uma imagem muito famosa, né? Aqui também outra bem famosa, provavelmente você já deve ter visto aqui no canto direito inferior, nos livros de história. Aqui também um movimento, dentro do movimento romântico, que a gente vai ver que é a terceira geração, preocupadíssimo com a questão social de uma nação. Então, por que o negro tinha que ser escravizado? O que fazia dele algo diferente de um ser humano? A gente vai ver isso à frente. Né? Você também pode continuar a leitura, né? O romantismo é a busca de referências, né? Como eu disse para vocês, os burgueses eles não tinham uma referência histórica, cultural, porque era um povo em ascensão. É igual hoje em dia, por exemplo, uma pessoa pobre ganhar uma boa quantia de dinheiro numa loteria, num concurso lotérico, e a partir daí ele quiser morar nos centros, né, destinados a pessoas da elite brasileira, por exemplo. Ele vai precisar de uma série de adaptações, né? E quem sabe ele vai ter até que criar sua própria cultura daqui para frente. Aí agora a gente vai para as nossas observações. Então, o romantismo no Brasil. Na verdade, o romantismo teve aqui, né? Esse teve aqui é dentro do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Uma significação bastante diversa da que teve na Europa. Aquilo que eu disse para vocês. Em geral, a literatura brasileira ela é uma cópia da literatura europeia. Enquanto a visão de mundo, ele viverá um processo de ajuste e adaptação. Lembrando, né, que a sociedade que existia na Europa não era a mesma que existia aqui na época. Por isso, esses movimentos.
Nossos autores, os melhores, souberam aproveitar dele os elementos que serviam mais bem aos propósitos e deixaram outros de lado. Então, a literatura, que inicialmente seria uma cópia, não foi uma cópia autêntica, né? Não seguiu à risca tudo aquilo que era proposto lá na Europa, né? No antigo continente. Essa era a primeira tarefa dos nossos estudantes que iam formar-se na Europa e tomavam contato com o que chamavam de a nova poesia ou a poesia moderna, que é o romantismo, né? Para nós, o fato político mais cadente, né, foi a independência, que mobilizou os homens livres e fez todos se sentirem empenhados na organização da nova nação. Então aí vai entrar aquilo que nós já estudamos, né, que é a primeira geração romântica, a ideia do nacionalismo, a ideia do índio, a ideia de valorizar-se a flora, né, do país. Então esse movimento isolou os portugueses estabelecidos no Brasil, no comércio e na burocracia do Estado, considerados restauradores e abolicionistas, absolutistas. Ao mesmo tempo, uniu os que passaram a se considerar brasileiros e dispostos a organizar uma nova nação, né? Uma nação livre, uma nação autônoma. O romantismo, na medida em que rejeitava o mundo urbano burguês, o movimento lá europeu, e pela imaginação, idealizava o mundo da natureza e do indígena, como a gente viu os textos e aquelas obras, né, aquelas telas que nós já vimos. Deu aos brasileiros os elementos com os quais podiam identificar-se. Então isso é simples. Eu estou aqui no Brasil, eu não tenho a mesma rotina europeia, eu não tenho os mesmos castelos, eu não tenho aqueles mesmos conventos maravilhosos, eu não tenho aquelas esculturas, então o que eu vou fazer? Eu vou seguir ou eu vou criar os meus? Foi isso que os brasileiros começaram a fazer. Então, com que se identificar? Então, a Europa se identificava com o ambiente urbano que ele tinha. Os negócios, né, as festas, e o brasileiro, que não tinha acesso a tudo isso. Começou a se identificar os símbolos de nacionalidade. Quem são eles? As matas, os índios, a fauna e a flora. Retomando a literatura no Brasil, inicia como cópia, mas com o passar do tempo assume características próprias, a saber, regionalista e nacionalista. Então a gente vê a marca regional nos textos literários o tempo inteiro. Prova disso a recondução do herói nacional. Enquanto o herói europeu eram os cavaleiros, os nobres cavaleiros, aqui no Brasil nós nomeamos outro no lugar, um índio. Até porque o Brasil não teve esse período, né, medieval. E agora uma citação importante. Quem éramos nós, senão aqueles que tinham também sangue indígena, que cresceram acostumados às matas e às florestas, que se temperavam ouvindo sabiás e jandaias, à sombra das mangueiras e palmeiras. O que significa esse temperavam ouvindo sabiás? Esse tempero é o tempero que dá o gosto ao alimento. É o tempero que dá o sabor a determinados pratos. Então, qual que é o tempero brasileiro? O tempero brasileiro é um tempero diferente do tempero europeu. Então aqui está numa visão bem subjetiva de como a coisa acontecia. Então quem éramos nós? Nós, senão aqueles que tinham sangue indígena. Então a literatura buscou nessa época retratar a cultura brasileira, que para a maioria dos autores ela começou com os índios, né? Os primeiros brasileiros, no caso. Éramos, portanto, muito distintos dos portugueses, até na língua, pois o português falado no Brasil e por brasileiros sofria modificações, e não podia ser igual ao que se falava em Portugal. Assim perguntava José de Alencar. O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba, pode falar uma língua com igual pronúncia e mesmo espírito do povo que sorve o figo, que sorve a pera, que sorve o damasco e que sorve a nêspera? Sorve é beber lentamente, ou no bom brasileiro português, ou no português brasileiro, que é a ideia de chupar, ok? De chupar a fruta. Aqui está a referência de onde é essa citação, né? Luiz Roccari, Literatura Brasileira, dos primeiros cronistas aos últimos românticos. Segunda edição, São Paulo, 1995. A geração do romantismo, a primeira geração que nós já vimos nas nossas aulas. Era uma geração incomodada, que buscava o nacionalismo o tempo inteiro, buscava no índio essa ideia de herói legítimo,
né, e precioso da nação, além da pegada religiosa. Então, nós vivemos numa cultura judaico-cristã, no hemisfério, né, no nosso lado ocidental. Então não adianta querer fugir disso. A busca religiosa está nesse viés. Judaico, tracinho, cristão, junto, né? São palavras compostas. Então, por exemplo, o sujeito que chega em casa e fala assim com o pai e com a mãe: oi pai, oi mãe, benção, né? Aí o pai fala: Deus te abençoe. Isso aí é um costume judaico-cristão. Tá certo? O fato de ir à igreja, né, uma igreja católica, igreja evangélica, aí a uma sinagoga, isso tudo são traços deixados, né, pela cultura europeia aqui no nosso país. Então vamos lá. Então a primeira geração era nacionalista, indianista e religiosa. Nela se destacavam Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Nós temos um livro, né, do Gonçalves Dias que vocês já leram. A segunda geração, marcada pelo mal do século. O que significa esse mal do século? Apresenta o egocentrismo exacerbado, pessimismo e atração pela morte. Opa, isso não tem nada a ver com a primeira geração. Então, enquanto a primeira geração buscava-se um espírito nacionalista, a segunda geração, que nós já podemos ver só por essa descrição, já é uma geração extremamente individualista. Então, o que valia agora não eram os objetivos sociais, e sim objetivos pessoais. Seus principais representantes eram, né, e são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire, também chamados de ultrarromânticos. Então agora a gente entra nessa ideia de ultrarromantismo. Quem é então que introduz esse ultrarromantismo? São os ultrarromânticos. O que eles faziam? Então eles tinham um apreço ao egocentrismo gigantesco, um pessimismo fora do comum e uma atração pela morte. Então, o que nós veremos dentro dos textos desses caras? A atração pela morte. Então, a morte, em alguns textos, nós vamos ver isso no decorrer da unidade, que a atração pela morte era tão íntima que eles tratavam a morte como um amigo próximo, como uma boa amiga, né, para você ver como que a coisa acontecia. A terceira geração, que não é agora objeto da nossa aula, formada pelo grupo Condoreiro, que é aquela imagem que eu mostrei no início desta aula, em que aparece dentro do navio negreiro, aqueles escravos, né, que primeiramente eles foram roubados das suas terras e depois seriam vendidos como mercadoria. Né? Então esse grupo vem para tentar colocar em xeque essa ideia. Por que o negro é um objeto? O que faz dele diferente do ser humano, igual uma pessoa branca, por exemplo? Nada. Então esses homens vêm para conscientizar a nação. Então o que a gente pode ver? Nossa primeira parte da nação romântica, o espírito bem nacionalista. A nossa segunda parte da nação, um espírito totalmente individualista. E a nossa terceira parte da nação é um espírito social, que busca o interesse comum. Todas as pessoas são iguais, elas merecem as mesmas coisas. Não é? Então, para se compreender a segunda geração romântica, é fundamental retomar os ideais dos primeiros românticos. Vejamos. Então, o que a gente tem? Né? O ultrarromantismo. Algumas décadas depois da introdução do romantismo no Brasil, a poesia ganhou novos rumos, com o aparecimento dos ultrarromânticos, né, que eu já falei quem são eles. Esses poetas, desvinculados do compromisso com a nacionalidade, até porque eles eram extremamente individualistas, então um sujeito individualista, não há espaço dentro dele para questões de cunho social, questões comuns. Né? Assumido pela primeira geração, desinteressavam-se da vida político-social e voltavam-se para si mesmos. Uma atitude profundamente pessimista. Então o sujeito se enclausurava dentro do quarto, fechava a porta e ali escrevia. Ia escrevendo, ficava dias ali. Tanto é que alguns morriam, né, de tuberculose porque não tinha acesso a sol, não se alimentavam muito bem, e naquela época o risco de contágio de doenças era gigantesco, né, bem maior do que a gente tem ideia hoje. Então, como forma de protesto contra o mundo burguês, viviam entediados à espera da morte. Então, qual que é o ideal burguês? Eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou levar. E agora essas pessoas não queriam nada disso. Durante o romantismo, nas décadas de 1850 e 1860, jovens poetas universitários de São Paulo e Rio reuniram-se em um grupo
que deu origem à poesia romântica brasileira, conhecida como ultrarromantismo. Então, qual que é o nome dessa literatura? Ultrarromantismo. Qual que era o nome desses poetas que escreviam com esses traços ultrarromânticos? Sem acreditar nas ideias e valores que levaram à Revolução Francesa e sem ter nenhum outro projeto, essa segunda geração romântica sentia-se como uma geração perdida. E a forma encontrada para expressar seu pessimismo e o sentimento de inadequação à realidade foi no plano pessoal, lembra? Individualistas o tempo inteiro. Levaram uma vida desregrada, dividida entre os estudos acadêmicos, o ócio, os casos amorosos e tem outras questões também. No plano literário, essa geração caracterizou-se por cultivar o mal do século, uma onda de pessimismo que se traduzia em atitudes e valores considerados decadentes na época, como atração pela morte, pelo vício e pela noite. Lembra que eu disse que na primeira geração era uma geração voltada para o nacionalismo, para o indianismo e também para as questões religiosas. Então imagine a seguinte condição: o sujeito ter apreço pela morte numa cultura judaico-cristã, em que a morte é sinônimo de tormento, é sinônimo de juízo, porque você vai se lembrar, se você já foi a algum velório, participou de algum funeral, né, ou evangélico, ou católico, ou judaico, geralmente aquele líder religioso que vai dirigir ali, né, aquele rito, ele sempre vai lembrar as pessoas disso, né? Cuidado com como estão levando a vida, porque a morte é uma situação de juízo, né? Na Igreja Católica, nesse período, né, da morte, o sujeito passa por purgatório, onde será ali avaliado as suas ações, se são ações dignas do céu, se são ações dignas, né, de ir queimar no fogo do inferno, né? Como eu brinco, né? Vovó, uma hora dessa, deve estar lá, né? E essa questão da atração pela noite, a noite também é vista nessa cultura judaico-cristã como um momento, né, tenebroso, onde espíritos malignos, né, que quando a gente lê alguma história, né, é geralmente no escuro, é na noite que essas formas, né, demoníacas elas aparecem, né? E essa questão do vício também tão combatido, né? O sujeito, que faz até parte, né, daqueles 7 pecados capitais, o sujeito ele não pode ter vícios, né? Os vícios podem comprometer a saúde física, emocional, social do indivíduo. Né? Continuando, no caso de Álvares de Azevedo, o principal representante do grupo, esses traços foram acrescidos ainda de temas macabros. Aí tem outro também, é um sentimento também de satanista, né? Só que esse eu resolvi tirar, porque eu acho que não vem ao nosso caso agora. O que aproxima do poeta de Valor, escritor inglês que alguns anos antes tinha dado início ao romance gótico. O que seria isso? Então é uma mistura de movimentos onde as ações aconteciam dentro de castelos e personagens melodramáticos. Então ali haveria perseguições, segredos, e o sujeito era preso, né? O leitor era aprisionado nesse tipo de texto. Os ultrarromânticos desprezavam certos temas e posturas da primeira geração, como o nacionalismo e o indianismo. Contudo, acentuaram traços como o subjetivismo, que é tão importante na literatura. Aí eu dou uma breve pausa agora para dizer o seguinte: o sujeito que não domina essa questão subjetiva, o sujeito que tem dificuldades para compreender o sentido conotativo das coisas, ele vai trazer consigo vários problemas para poder até mesmo entender o mundo. Porque nem tudo deve ser interpretado, compreendido ao pé da letra. Tanto é que a gente vê aí vários extremistas, né? Eu já dei o exemplo de o Osama Bin Laden, né? O sujeito e alguns outros terroristas, né? Militantes, por exemplo, de qualquer, até social e político também. Quando o sujeito interpreta um comentário, quando ele interpreta um texto sagrado ao pé da letra, ele está sujeito a ser uma pessoa extremamente militante, uma pessoa que não vai ter senso de juízo, e em busca daquilo que ele almeja, ele vai até fazer sofrimento, vai trazer sofrimento a outras pessoas, né? Então, quando você entende a ideia da subjetividade, você começa a entender qual foi o contexto que aquilo foi escrito, o que aquela pessoa quis dizer. Às vezes, realmente, ela até quis dizer algo literal mesmo. Por exemplo, acabe com os infiéis. Mas tem que ver o seguinte: como que eu posso acabar com esses infiéis? É só tirando a vida? Ou supervalorizando aquilo que eu acredito, aquilo que eu conheço, como uma forma melhor de levar a vida? Né? A diferença disso. Né? Além do subjetivismo, a ideia do egocentrismo
e o sentimentalismo, ampliando a experiência da sondagem interior. O que é a sondagem interior? O sujeito começa a esmiuçar o que está lá dentro. Quem já foi um psicólogo, um psiquiatra, aquelas sessões, né, aquelas terapias, elas envolvem isso. Você começa a buscar no seu interior situações que podem ser problemas para você estar onde você está hoje. Né? E preparando o terreno para a investigação psicológica que 3 décadas mais tarde iria caracterizar o realismo. O realismo é um conteúdo que nós veremos no segundo semestre, que fala justamente isso. São os romances de tese. Ali eles tentam justificar, tentam entender comportamentos sociais. Então, o que leva uma pessoa até aquele comportamento social? Então, o que leva uma pessoa a ser gananciosa? O que leva uma pessoa a passar por cima da outra? Esses romances de tese, tenta se explicar isso. Não falando, fulano fez isso, por isso, mas você começa a analisar o comportamento daquela pessoa, aquilo te faz entender uma série de outras circunstâncias. Né? Se avaliarmos o nosso país, nós podemos enxergar isso claramente. Então, tem pessoas que defendem a população mais pobre, a população mais carente, mas avalie o comportamento dele. Se ele realmente está levando uma vida igualzinho a essas pessoas, ou se ele procura levar uma vida com humildade, se ele ajuda os outros. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa desse tipo, né, que contém essas duas coisas. Então, é um conteúdo que nós vamos ver, né, futuramente. Ou seja, a visão nacionalista da primeira geração dá lugar a uma visão individual ou individualista durante o período romântico do século XIX. Então é importante salientar isso. Primeira geração, o cunho, a pegada dela era nacionalista, valorizar aquilo de melhor que a nação tinha. A segunda geração é um movimento extremamente voltado para o individualismo de cada um e carregado de sentimentalismo. E a terceira geração, que nós veremos posteriormente, a pegada dela é de cunho social, um engajamento. Então as pessoas devem defender umas às outras. No caso da época, a defesa era em favor dos escravos. Pessoas não eram objetos que eram tratados como objetos, como animais de carga, no caso. Né? Em relação ao amor, as obras dos ultrarromânticos apresentam uma visão dualista. O que significa uma visão dualista? Aí a gente tem alguns exemplos, que envolve atração e medo, desejo e culpa. Aí eu coloquei aqui, importante, lembremos-nos do movimento barroco. O movimento barroco anterior, né, a parte romântica, né, barroco, o arcadismo, né, o classicismo e o romantismo, esse movimento barroco era marcado por isso, essa dualidade. O sujeito ele queria se entregar aos desejos da carne, mas em contrapartida ele tinha receio, né, de parar no inferno, porque como eu disse anteriormente, quando o sujeito ele tinha atração pela noite, pela morte, então isso não combinava com a cultura judaico-cristã. Segundo Mário de Andrade, o Mário de Andrade é um escritor modernista que nós veremos, não é, provavelmente no terceiro ano. Segundo Mário de Andrade, os românticos, e principalmente os ultrarromânticos, temiam a relação amorosa. O que ele quer dizer com isso, com temer a realização amorosa? Qual que é o objetivo dele? É dizer o seguinte, que o sujeito ele imaginava tanto, ele idealizava tanto, que quando ele estava diante daquela configuração, da realidade, da materialização do amor, ele não sabia como lidar com aquilo. Porque ele idealizou tanto, já até fiz essa brincadeira com vocês, né? Principalmente com as meninas. Uma garota, quando ela vai a uma festa, ela pensa que se for uma festa, né, bem aguardada, muito esperada, ela se imagina indo com um vestido igualzinha de todas as garotas? Não. O vestido dela vai ser o melhor vestido, vai ser o vestido mais bonito. O rapaz também é da mesma maneira, vai tentar ser aquela figura muito imponente naquele lugar. E quando na realidade, nós somos iguais. Não é? Às vezes uma moça vai a uma festa que uma colega também teve a mesma ideia brilhante da dela e as duas estão lá com o mesmo vestido. Lembro-me de uma festa que eu fui com meu primo. Meu primo comprou caro uma camisa, uma calça. Na época, né, quando eu era adolescente, Harry Potter, há muitos anos atrás, ele vestiu a roupa, nós fomos para a festa e chegando na festa tinha um rapaz com a mesma camisa e a mesma calça. Eles combinaram, olha, você fica num canto, eu fico no outro canto. Quando você quiser ir para lá, eu venho para cá. Então, a realidade é diferente daquilo que se idealiza, né?
Por isso o ideal feminino é normalmente associado, isso aqui é muito importante, tá? A figuras incorpóreas ou assexuadas. O que significa isso? A mulher era vista como um anjo, era vista como uma criança, era vista como virgem. Ou seja, nesses três elementos aqui não há espaço para a questão sexual. Né? Não há espaço para imaginar-se tendo um envolvimento íntimo com esses três grupos aqui. O grupo de anjos, o grupo de crianças e o grupo de virgens. Não faz sentido isso, né? Por isso que tem essa ideia de assexuadas. Esse azinho aqui funciona como não, né? Já estudaram formação de palavras, vocês sabem muito bem disso. E as referências ao amor físico se dão apenas de modo indireto, sugestivo ou superficial. Para você ter uma ideia, o poeta ultrarromântico, que a gente vai ler daqui a pouco, ele, dentro do seu quarto, ele endeusava a figura feminina, né? Dava a ela todas as características, né, de um ser angelical, um ser supremo, e ao mesmo tempo um apreço gigantesco pela morte, né? Dizendo que ele preferia a morte por não ter aquela pessoa. Seguindo, o ultrarromântico Casimiro de Abreu, por exemplo, no poema intitulado de Amor e Medo, evidencia seu medo de amar. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um tempinho para você ler este texto. Então o ideal agora é que você interrompa a gravação, né? A gravação não, que você interrompa a exibição do vídeo para você ler. O ideal é que você leia uma, duas, três vezes, uma vez que a gente não está tão acostumado com esse tipo de texto, não é? E ele é carregado de subjetividade, então a primeira leitura, uma única leitura, não é suficiente. Eu vou dar um tempinho para você. Vamos lá. Então, provavelmente todos já leram, né? No fogo vivo, eu me abrasara inteiro, ébrio e sedento na fugaz vertigem. Vil, machucava com meu dedo impuro as pobres flores da grinalda virgem. Então, o que o sujeito está dizendo aqui? A impureza dele, né? A impureza, a indelicadeza dele, se tocasse, iria prejudicar, iria corromper, desvirtuar aquela imagem que ele tinha montado, que no caso, da virgem, né? Vampiro infame. O que o vampiro faz? Ele suga o sangue, né? Eu sorveria em beijos. Olha só, sorveria, a gente já viu o que significa esse verbo, né? Seria sugar, chupar, né? Em beijos. Toda a inocência que teu lábio encerra. E tu serias, no lascívio abraço, anjo enlodado nos pais da terra. Quais? Nos brejos, né? Se de ti fujo, é que te adoro e muito. És bela. Eu, moço, tens amor. Eu, medo. Então aqui a gente tem do lado direito, nós temos uma breve explicação do que ocorre nesse texto. Lembra da ideia da dualidade, né? Como se observa, o medo de amar nesse poema traduz o receio de macular a virgem, no temor de se entregar ao apelo de sentidos e ferir a pureza da mulher amada. Então o que o sujeito pensava nesse momento? Então provavelmente ele imaginou, idealizou uma mulher, essa mulher pode ser real, poderia ter sido uma colega dele que, né, passou na rua, ou na faculdade, ou na universidade, coisa do tipo, e ele tentou se imaginar tendo um envolvimento mais íntimo, mais próximo dela. Só que ele entende o quê? Se eu me aproximar dela, eu vou, na verdade, fazer o quê? Ferir a pureza da mulher amada. A imagem de anjo enlodado dá a medida exata do ideal feminino para os românticos. Mulher virgem, assexuada e incorpórea. Ou seja, não deveria ser alcançada. Ela deveria ficar ali, um pedestal colocado por esse sujeito. Ela poderia ser admirada. Às vezes ela poderia ser até mesmo ser comparada à morte, mas em geral ele não poderia possuí-la, né? Até aqui, no início da segunda estrofe a gente vê isso, ó, vampiro infame, eu só veria em beijos toda a inocência que teu lábio encerra. Então o desejo dele é fazer o quê? É beijar a mulher, né? Até aí não tem nada demais, mas se ela concordasse, né? Lembrando isso, né? Sem consentimento não tem por que você insistir em alguma coisa.
Temos mais um poeminha também. Novamente, eu darei o tempo para você fazer a leitura. Então, o ideal é que você leia o texto primeiro e depois a gente vem falando sobre algumas coisas aqui. Vou dar um tempinho para você. Pode pausar a transmissão. Vamos lá, espero que todos tenham lido, né? Soneto, vamos ao primeiro verso. Pálida a luz da lâmpada sombria. Então, olha, essa palavra pálida a gente vai ver muito nos textos. Por quê? O sujeito tentava idealizar uma mulher quase morta, já que a aproximação dele, ele tinha um grande apreço pela morte, pela noite. Então, nada melhor que essa mulher fosse pálida, ou à beira da morte, ou até mesmo morta, né? Sobre o leito de flores reclinada, como o luar, como a lua, por noite embalsamada. Ou seja, ele quis que aquela lua ficasse ali. Ou seja, ele não gostaria que a noite acabasse. Entre as nuvens do amor, ela dormia. Essa morte, né, era a virgem do mar, na escuma fria pela maré das águas, embalada. Era um anjo entre as nuvens da alvorada, que, em sonhos, se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando. Então, o que significa isso? Ele viu aquele movimento de respiração, né, da mulher. Então, esse movimento de respiração, a gente vê até um cunho mais sensual, né? Ou seja, uma ideia de desejo um pelo outro, né? Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti, às noites, eu velei chorando. Por ti, nos sonhos, morrerei sonhando. Então, sorrindo. Olha para você ver como a morte não traz medo para essas pessoas. Lembrando que, de acordo com essa cultura religiosa, né, no Ocidente, a morte, ela traz medo. Né? Aí aqui do lado direito a gente tem uma observação a respeito da história. O soneto está organizado a partir das relações antitéticas. A escuridão e a claridade, né, a ideia da dualidade, a noite e o amanhecer, o ambiente, né, de sonho, o ambiente da realidade, a virgem e a mulher sensual. Noite ainda, que é da primeira para a última estrofe, há um processo de materialização da mulher amada. No início, ela é uma virgem do mar, ou um anjo. Depois, torna-se uma mulher sensual e nua na cama. Essa gradação ocorre paralelamente à gradação da luz conforme o dia amanhece. Então, eu imagino aqui um cenário do seguinte: o sujeito ele não conseguiu, né, se deter na idealização. Ele tentou, né, mesmo de forma fictícia, ele tentou materializar aquela mulher ali naquele momento. Seguindo, um outro poema para leitura, da mesma forma, né, pause a transmissão para você fazer a leitura. Eu espero que todos tenham lido, né? Uma taça feita de um crânio humano. Aí agora é a sua vez. As respostas, né, dessa atividade no caderno, entre 6 a 9 linhas. Então a gente tem o Cântico do Calvário. Nós vimos esse poema lá no 9º ano. Não sei se você se recorda, né? Elegia, né? Ode, lembra-se daqueles textos, né? Haikai, né? São estilos, né, literários poéticos, né? Então o que significa esse Cântico do Calvário? A memória de meu filho morto, a 11 de dezembro de 1863. Eras na vida uma pomba predileta. A pomba predileta. Ou seja, esse filho era um filho muito amado. E se tivessem outros, que provavelmente ocorre aqui, ele era o mais amado. Que sobre o mar de angústia conduzia o ramo da esperança. Então, esperança de quê? Pode ser até da continuidade de um casamento, né, de um relacionamento, por causa né, do nascimento dessa criança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegoeiro. Eras a mercê de um dourado estio. Então você continua fazendo a leitura do texto e nós vamos para as perguntas. Né? Número 1. Na primeira estrofe do texto, do lado, né? O eu lírico faz diversas referências ao filho morto e a si mesmo, por meio de abundante metaforização. Então, o que são metáforas? São comparações.
Como que eu sei que é uma comparação? Quando eu comparar alguma coisa com outra. Hoje o dia, hoje o sol, e coloco alguma coisa na frente. Não é? Esse carro é igual, não sei o que. São comparações. Né? Só que as comparações metafóricas, elas não têm o uso, né, dos conectivos. No caso, como conectivo como, né? Ó, você é como a sua mãe. Então eu estou fazendo uma comparação. Né? Vamos lá. Letra A. Destaque pelo menos duas metáforas empregadas em referência ao filho e ao eu lírico. Então eu quero que você encontre ali no texto, nessa primeira estrofe, o que tem comparativo a respeito do filho, o que tem comparativo a respeito do eu lírico, no caso o pai. Letra B. Explique o que apresentava o filho para o eu lírico, o que representava o filho para o eu lírico. A questão 2. Outro traço comum à linguagem de alguns poetas românticos, entre os quais Gonçalves Dias e Fagundes Varela, é o panteísmo, isto é, a concepção de que Deus é a própria natureza e que tudo o que há no universo é emanação dele. A propósito da segunda estrofe, responda. Pode-se afirmar que o filho está morto? Aí você precisa ver. Então, num primeiro momento, está claro a morte do garoto. Agora, no segundo momento, pode não estar tão claro assim. Então, você precisa perceber aí a forma subjetiva em que o autor, né, no caso o eu lírico, a voz do poema apresenta, se houve ou não essa morte. Depois, letra B. Que traços panteístas podem ser identificados nela? Aí você vai procurar aqui, o conceito está aqui no próprio enunciado. Questão 3. Retire dos poemas lidos até aqui, faltou aqui, um exemplo de dualidade presente na poesia ultrarromântica. Então você vai pesquisar nesses poemas que nós lemos agora há pouco, durante essa transmissão, e você vai buscar ali dualidade. O que é dualidade? Branco, preto, escuro, claro. Né? São contrastes. Só lembrar do barroco, que está bem consolidado para a gente. Questão 4. Os ultrarromânticos comungavam da estética romântica da primeira geração? Aí você vai dizer que sim ou que não, e depois você vai justificar, lembrando entre 6 a 9 linhas. Depois a questão 5, esses poetas protestavam contra o que na época? Então quero que você faça um comentário, diga o que é que eles protestavam, contra o que, e dá o comentário. Por fim, né? Antes de finalizar este módulo, revise os exercícios e retome os conceitos. Então, o que é o ideal para a gente agora? Juntamente com essa transmissão, juntamente com essa aula gravada, você também vai receber essa mesma apresentação no Google Apresentações. Então, eu gostaria muito que você voltasse, lesse novamente antes de responder aquelas questões, lesse os textos, para você ir se acostumando com esse jeito de falar dos ultras românticos, tá certo? Então, o que a gente precisa? Nós podemos voltar também no nosso livro didático para fazer isso. Projeto literário romântico, da página 7 até a página 15. A gente vai ver a valorização do indivíduo e do burguês, né? O trabalho, o sacrifício e o esforço. Esses são os ideais românticos. Então, a valorização do indivíduo e a valorização do burguês. Por que a valorização do burguês? O burguês não fazia parte do clero, o burguês não fazia parte da nobreza. O clero já tinha uma cultura para ele, tinha exposições, tinham telas, tinham textos escritos, da mesma forma as monarquias. Mas os burgueses não tinham, porque eles começaram a surgir naquela época. Então eles vão criando para eles a própria cultura. Ou seja, eles compraram a cultura. Então eu vou mandar um artista fazer um desenho de uma amante, por exemplo. Que alguns dizem, né, que a própria Mona Lisa, no caso, seria uma das amantes, né, do autor. Não sei. E a primeira geração romântica? Da página 34 até a página 43. Qual que é a missão deles? Uma literatura nacionalista e indianista. E a segunda geração, que é objeto agora do nosso estudo, mas a gente não pode abrir mão de entender a primeira, de entender o ideal romântico. Ela trata do mal do século. O que seria esse mal do século? E justamente a ascensão dessa galera, os ultrarromânticos, ok? Anote suas dúvidas, aguardo você em nosso chat, ok? Valeu, forte abraço a todos.